Olá, estamos ao vivo! Estamos ao vivo para mais uma live no Instagram dos Inquebráveis. Pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que passaram por alguma adversidade da vida, algum acontecimento, algum desafio e tiveram que ser resistentes, resilientes e superar esses desafios. São desafios que a gente tem entrevistado aqui diversas pessoas e que elas passaram por grandes desafios e os superaram na área da saúde, na área do dinheiro e também na área dos relacionamentos. Nós vamos começar a nossa live hoje, coloquei o tema para vocês aí e quero convidar pessoas aqui para vir participar dessa live com a gente hoje. Pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que estão aí há meses assistindo às nossas lives. Normalmente a gente faz lives todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã, e que são lives com entrevistas. Essa semana a gente vai fazer live de um livro super legal, livros que a gente recomenda. Deixa eu convidar aqui. E eu estou aguardando entrar aqui o meu amigo e parceiro nesse projeto, Toshio Ito, grande empresário industrial das pipocas Pops Fantasy. Acho que já deu os convites aqui. E nós vamos falar hoje um pouquinho de um tema bem legal, que é culpa. E aí, você se sente culpado, culpada? E diante das adversidades, dos desafios da vida, e aí, como é que você se sente? Então, quero chamar aqui meu amigo Toshio Ito, que já está me acenando aqui. Está aqui o Toshio. Agora a live do Instagram permite até 4 pessoas, eu e mais 3, hein? Então, quem sabe em breve a gente faz uma live com mais pessoas aí. De quem é a culpa, né, Paulo? De quem é a culpa, Toshio? A sua é a culpa, Toshio? A culpa é sua? Não estou sabendo de nada, não. Normalmente, a culpa, a gente sempre gosta de terceirizar a culpa, né, Paulo? Puxa vida, hein? É aquela historiazinha, né? A gente aponta o dedo ali, ó. A culpa é sua e tem 3 dedos apontados pra gente aqui. Mas exatamente. Hoje a gente vai falar sobre culpa, né? O que é culpa? E a gente vai discutir um pouco da reflexão que nós colocamos na semana passada para um grupo que nós temos, o grupo dos Inquebráveis, pessoas que nós entrevistamos ao longo desses meses. São pessoas aí que passaram por essas adversidades, esses desafios que eu falei, e a gente coloca uma reflexão toda semana, porque essa reflexão faz todos contribuírem um pouquinho, se expressarem um pouquinho, são opiniões diversas, e a gente reflete um pouco mais e aprende, né, Toshio? Exatamente, né? Eu acho que para tudo, né? O que a gente faz aqui, na verdade, é um grande exercício, né? Para que todas as pessoas comecem a encarar melhor, né? Assim, quando a gente pensa em superação, eu estou passando por algum problema e eu preciso, e eu quero sair desse problema, eu quero achar uma solução e está difícil, né? Para quem não está muito acostumado a buscar uma fonte, ou seja, onde que eu busco essa solução, o que tipo de perfil de coisa eu devo ler, com quem eu devo me relacionar, a quem eu pergunto essas coisas. Então, se você não está fazendo muito bem essa lição de casa, na hora, igual escola, né? Se você não faz a sua lição de casa, na hora da prova, o que acontece? Paulo, você que é professor, já deve ter dado muita canetada vermelha por aí. Levar pau. Ô, Toshio, vamos aproveitar e testar aqui a live Agora a live do Instagram permite até 4 pessoas, ó. A Genilson pediu para participar aqui. Ah, que legal. Já esteve com a gente aqui na entrevista. Vamos ver se ela consegue entrar aqui, ó. Olha lá ela. Opa, Genilson! Cadê a Genilson? A culpa dela tá lá no teto, tá lá em cima, hein? A culpa da Genilson. Ixi, não conseguiu entrar. Ah lá, funciona, muito legal. Tá joia. Genilson, ajusta a câmera aí e depois a gente adiciona você aqui de novo, tá bom? Bom, gente, então a gente está falando sobre a questão de culpa, né? E a gente fez até essa brincadeira da pessoa que não fez a lição de casa. A culpa é das estrelas, como disse o Michel, né?
A culpa é das estrelas, tá? E aí, das estrelinhas. Aí, no caso, Paulo, você que é o professor, né? Quando você dá nota vermelha, a culpa é do professor que não avisou? A culpa é do professor que deu a prova muito difícil? Ou a culpa é do preparo da pessoa, né? Exato, Chiu. Olhando ali um pouquinho das reflexões que todos fizeram, né? O que eu sempre tive para mim é que a culpa, e as pessoas gostam de trocar, até nas reflexões trocaram um pouco, em vez de falar de culpa, porque é uma palavra que tem um peso muito grande, um peso às vezes negativo, a gente inverte essa palavra e fala de responsabilidade. Então a gente inverte a palavra culpa, que traz um caráter aí, um peso, um teor muito negativo, e coloca responsabilidade. E quando a gente pensa na nossa culpa, na nossa responsabilidade, a gente está falando um pouquinho da nossa autorresponsabilidade. É quando eu compreendo que responsabilidade, ou essa autorresponsabilidade, sempre é minha. Porque por mais que eu não tenha tomado uma decisão, eu posso ter me omitido de uma necessidade, de uma potencial necessidade de escolher. Então, decidir, fazer uma cisão, é escolher, né? E quando eu escolho, eu estou abrindo mão de algumas coisas e escolhendo outras. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou autorresponsável. Eu escolhi ou me omiti de escolher. Então, quando a gente tira um pouco o caráter assim negativo da palavra culpa e coloca responsabilidade, a gente entende que responsabilidade, buscando lá no fundo, Toshio, responsabilidade, ser responsável, é ter a capacidade de dar uma resposta. Então você só pode colocar uma responsabilidade em alguém sobre algo no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, ou você pode exigir de alguém uma responsabilidade quando essa pessoa tem capacidade de responder de dar essa resposta. Só que diante da vida, quando a gente olha a nossa culpa ou a nossa responsabilidade, diante da nossa vida, nós devemos ser totalmente capazes de responder à vida, que é justamente decidir, justamente abrir mão de algumas coisas quando eu decido por algo, quando eu faço uma cisão entre as coisas. O que você acha disso? É bem interessante, né, Paulo? Quando a gente troca aí algumas das palavras, né, trazer um sentimento, né, da palavra culpa por responsabilidade, e a responsabilidade, quem que é o responsável, a gente começa a enxergar aquilo de uma maneira talvez mais leve, né? A Cláudia também passou aqui, grande Cláudia, Fer Moraes, o Laírson, grande amigo Laírson, faz tempo que a gente não se fala, hein? O Gabriel Isidório, o Júnior Souza. Então a gente está falando de culpa, né, gente? Se alguém está sentindo culpa aí, porque, né? Esqueceu de pagar as contas aí. Então, às vezes não dá, né? Então a gente está falando sobre a responsabilidade que vem disso. E é uma das coisas que os nossos parceiros aqui colocaram naquele carrossel, né? Naquele anúncio, muitos falaram sobre isso. A responsabilidade é minha, né? Eu acho assim, né, Paulo? Quando a gente fala da culpa ou responsabilidade, existem... Júnior Souza, boa noite, Júnior. Existe as coisas que eu faço, né? E eu me sinto culpado por algo que aconteceu. Mas é importante a gente diferenciar sempre em duas coisas também, que eu considero, Paulo. Aquilo que está no nosso alcance e aquilo que está fora do nosso alcance, não é? E quando a gente fala de lidar com a culpa, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se prender somente à parte mais negativa que ela traz. Porque se prender à parte mais negativa é como se você se trancafiasse dentro de um quarto escuro, né? E ali ficasse remoendo a sua culpa, né? Isso não vai trazer coisas que foram perdidas de volta. Isso não vai trazer você para a luz. E isso faz com que você fique ali e às vezes você fica preso. E às vezes tem pessoas que passam a vida inteira nisso, né? Então existe, por exemplo, eu conheço o caso, por exemplo, de pessoa que por um erro, né, erros financeiros contábeis, quebrou a empresa e foi tão culpado por parte da família que a pessoa entrou numa depressão profunda que nunca mais saiu dela, não é? Isso determinou
tudo, mas foi um peso demais, porque na verdade, por mais que tenha erros, né, como você lidar com aquilo, e até a cobrança, até que ponto a cobrança é justa ou injusta ou demasiada. Então, é muito importante a gente conseguir lidar. Quando a gente não consegue lidar com isso, aí existe também o canal Os Inquebráveis, né, que é para você poder refletir sobre isso, tá, gente? E os nossos especialistas, né, da mente, da saúde, das finanças, que vêm aqui para falar sobre isso. Então, e aí existe também aquela parte, por exemplo, nossa, eu bebi e eu cometi um acidente, eu matei uma pessoa, eu estou gravemente ferido. Isso é uma coisa que você tem que lidar, porque você estava no seu alcance. Mas assim como você fez isso, o que você pode fazer para reparar? Eu cometi um erro de gestão e me levou a empresa numa situação. O que eu posso fazer para que não erre de novo num relacionamento e tudo mais? E existe aquela coisa que está fora da gente, né, Paulo? Por exemplo, aconteceu uma pandemia, aconteceu um acidente e não está dentro daquilo. Eu tenho que me adaptar com aquilo. Aconteceu um terremoto, poxa, sabe, devastou tudo. Está fora do meu alcance, né? A gente não previa. Então eu tenho que me adaptar. Às vezes eu tenho que simplesmente segurar o choro, né? Ter o meu momento de luto, o momento da negação, mas depois o momento do recomeço. Esse é o processo de todo mundo que sai de um buraco, que sai de um processo para renovar a esperança. Muito bom. E, Toshio, é importante a gente entender que quando a gente olha para a vida, né? E diante da vida a gente tem os momentos melhores ou piores, mais difíceis ou mais leves. A gente tem situações onde a gente nem sempre consegue lidar bem e muitas vezes erra, né? Erra em não assumir certas responsabilidades, erra em não conseguir responder a esse desafio da vida, a essa responsabilidade da vida. A gente não pode, nesse momento, travar. É muito importante a gente conseguir tomar consciência daquilo que aconteceu para a gente aprender, né? A vida, ela é uma jornada de aprendizado. E nessa jornada de aprendizado, entender as nossas responsabilidades, lidar com os erros de não responder bem, não dar resposta bem diante da vida, que é a falta de responsabilidade, e se sentir, né, porque a culpa é um sentimento que vem por a gente não ter dado a resposta devida ao que acontece na vida. A gente precisa levar isso para o aprendizado, para a gente não travar e avançar. Eu lembro que a Edna falou um pouco sobre isso, que era justamente a gente tentar reparar, acho que foi essa palavra que ela usou ali, reparar e avançar. E talvez esse reparar seja tomar consciência e assumir a sua responsabilidade. Sim, fui eu que errei, sim, eu poderia fazer alguma coisa. E é muito, muito interessante isso, porque eu converso com muitas pessoas, uma grande maioria delas pequenos empresários, e às vezes eu sinto que eles estão esperando demais uma mudança no cenário externo, seja da política, do governo, seja da pandemia. São variáveis que a gente não controla para tomar uma atitude diante da vida. Uma atitude que deve ser dela, que deve ser a capacidade que ela tem de responder, que isso que é a responsabilidade. Então essa capacidade para você dar resposta, responsabilidade, repetindo porque é importante, responsabilidade é a capacidade que nós temos de dar resposta. Essa capacidade precisa ser desenvolvida, né? Muitas vezes você não simplesmente tem a capacidade, você a desenvolve, você aprende a ter essa capacidade. E aí você pode responder diante da vida. E não ficar no modo, ligar o modo passivo, né? Passividade. E ficar aguardando tudo acontecer para ver se tudo vai mudar. Porque a grande responsabilidade que nós temos diante da vida é nossa, né? É a nossa vida. Não é de mais ninguém. Somos seres únicos. Independente da sociedade, primeiro eu preciso ter a responsabilidade diante da minha vida, independente do que esteja acontecendo. Uhum. O Gabriel escreveu que está tudo pago, hein? Então tá bom, Gabriel. Se está tudo pago, então você está sem culpa aí, como se diz, está sem culpa no cartório. Porque às vezes a gente tem essas expressões, né? E a gente coloca que
que costuma se colocar, mas a verdade, eu acho que como a gente estava falando no começo, né, a forma como que a gente coloca as emoções nas coisas que a gente lida é muito importante, né, porque somos seres, né, emotivos e o significado, né, que a gente coloca para cada situação. Então eu tenho culpa de alguma coisa que eu fiz, eu tenho essa responsabilidade, né, então se eu tenho essa culpa e aquilo é uma coisa negativa, a emoção é negativa, como que eu consigo produzir algo positivo como uma emoção negativa? Só para simplificar, né? Eu sei que eu tenho que sair de uma situação para melhorar. Eu tenho que cuidar de uma planta, e eu tenho água suja, e eu estou colocando água suja, água com detritos, água com detergente, eu estou querendo jogar nela para que ela possa crescer, né? Não dá, eu tenho que colocar uma água límpida. Então, imagine que as suas emoções, se as suas emoções estão negativas, é como se você quisesse se banhar com uma água suja para poder tentar se lavar. Não dá. Então você tem que trazer o quê? Fazer se banhar com água límpida, né? Para você poder realmente tirar esse peso e poder ir para frente. Então, ontem eu participei de uma live dos Empretecos aqui de Marília, e uma empresária, Adriana, ela falou uma coisa bem interessante, que a reflexão dela, que ela vem fazendo esse período também de pandemia, é sobre a questão do apego, né, do desapego, na verdade, né, o quanto às vezes a gente é apegado a posses, a coisas que conquistamos, e como às vezes é difícil a gente abrir mão de algumas coisas que às vezes não tem tanto sentido, né? Então aprender-se a desapegar é importante para a gente se adequar às novas realidades. É tão fácil, né, se desapegar da pobreza quando você vai desapegar o carro velho para o carro zero. Mas e quando você tem que ter um carro, e quando você tem que ter um carro novo e tem que ir para um carro mais velhinho, ou quando você tem que mudar uma situação. Luiz Ricardo é um grande personal trainer, entrou aí, grande Luiz, competentíssimo, e cuida muito do pessoal da terceira idade, hein, um estudioso nessa área. Então a gente está falando sobre essa questão de culpa e desapego. E aí entra de novo, né, Paulo? Eu acho que, assim, quando a gente tem o sentimento da culpa, a responsabilidade que a gente tem com algo que eu cometi, eu tenho que mudar, se eu também fico apegado ao passado, é onde entra naquele problema que a gente fala, né, da depressão, que é o auge disso, quando eu começo a ficar triste, eu fico remoendo o passado, normalmente os sentimentos de culpa, o que eu deixei de fazer, por que eu não fiz, ou aquilo eu não pude fazer, mas se não pôde fazer, por que você está apegado, né? Ah, mas eu estou vivendo isso porque eu fiz aquilo, graças a Deus, qual que é o verbo? Eu fiz, então significa que foi no passado. O que você vai fazer agora, que é o seu presente, aquilo que você fez no passado afeta o seu presente, aquilo que você faz hoje vai afetar o seu futuro. Então, se você vive no passado, o seu presente vai ser apenas um reflexo do que você fez. Então, não tem como você progredir, não tem como você ficar mais leve, nem sorrir. Então, o primeiro passo, né, Paulo, eu acho que assim, às vezes é se desapegar, porque isso se torna um hábito, uma rotina, que talvez é um tema que a gente vai falar semana que vem, né, que é sobre rotina, e até que ponto essa rotina da gente ficar vivendo o mesmo problema, a mesma culpa, e se apegando a coisas, e se torna, às vezes, isso, é ruim falar, eu não gosto de falar muito, que se torna até uma coisa meio de um certo coitadismo, porque às vezes a gente acaba sofrendo e se alimentando disso, mas isso não vai trazer porque solução, o mundo né, está contra mim, Toshinho. O mundo é o culpado de eu estar nessa situação. Tudo só acontece comigo. E aí você está transferindo a culpa, transferindo a culpa, transferindo a culpa e se tornando uma vítima, né, do mundo. E interessante que você falou duas coisas importantes, porque tem relação um pouco com o que a gente falou na semana passada sobre encerrar ciclos na vida, né? E talvez seja essa a grande oportunidade que você tem para encerrar o ciclo de culpar os outros. Encerre hoje o ciclo de culpar as pessoas pelo que acontece na sua vida, e com a rotina que a gente vai falar na semana que vem, né? Porque justamente como é que a gente altera essa rotina para ter uma vida mais positiva, né? E pensa, quando eu fico extremamente me sentindo culpado ou culpando os outros, provavelmente eu tenho uma vida muito negativa, né? Eu estou me expressando de uma forma muito negativa, há sempre um problema, né? E se eu transfiro para o outro, é porque os outros são culpados da minha vida. E se eu me sinto culpado, é porque a vida está contra mim. Então, vira um ciclo vicioso, que a gente precisa encerrar urgentemente, né?
E isso faz a gente se sentir depreciado. Eu lembro que a Regiane, o Inquebrável, a Regiane falou também um pouquinho disso. E vai afetar, Toshio, os nossos resultados na vida. Resultados da nossa saúde, resultados do nosso relacionamento em casa, com os filhos, com a esposa, com os pais. Vai afetar os nossos resultados profissionais. Se a gente passar uma vida num ciclo de culpar o mundo, né, culpar tudo o que acontece com a gente tem que saber que a culpa ou a responsabilidade é nossa. A gente tem que saber como lidar com isso o tempo todo. E tem que saber também, né, Paulo? Eu vejo assim, por muito tempo também, né? Eu sempre tenho alguma história para contar, porque eu acho que eu já passei por quase tudo que é até coisa ruim. Eu sou expert nisso, mas assim, com relação à culpa, eu vivi muito tempo culpando a mim mesmo, né? Eu normalmente eu nunca coloquei muita responsabilidade, eu nunca culpei muito os terceiros. Por outro lado, eu jogava demasiadamente a culpa em mim, a ponto de eu dar tapas na minha cara, né? Isso se tornou uma coisa assim, sabe? Me dava uma raiva, eu tinha alguma coisa e eu mesmo me batia, eu me xingava, eu me autopunia, né? Então, por isso que a gente também tem esse cuidado, né? De que às vezes você começa a travar por também se culpar demais, né? Então, às vezes, por isso que eu gosto muito, né, de falar para as pessoas que você também tem que se acarinhar, que você também tem que se presentear, né? Era comum quando eu vivia sozinho, isolado lá no Japão, não tinha nem colegas, às vezes eu ia comprar alguma coisinha, tudo eu pedia, embrulha para presente, né? E eu chegava em casa, Toshio, parabéns, presente para mim mesmo, no momento que eu estava trabalhando a minha autocura, né? Por quê? Porque naquele momento do meu passado eu comecei a perceber que eu me cobrava demais, eu me julgava demais, e ainda faço, viu? Então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque nós somos, assim, somos suscetíveis a tudo isso, emoções. Então quando você liga o alerta, peraí, eu acho que eu tô indo demais aqui, não, então eu trago para dentro, e aí vamos refletir, né? O Fabiano entrou aqui, Ricardo Rocha, boa noite, gente, todos também inquebráveis, Fabiano, papai da inquebrável Catarina, né, Catarina? Nossa senhora, hein? Já farou mais de 300, quase 400 ou 500 visualizações, hein, Paulo? Tanto no YouTube quanto no... Uhum. Grande história, grande história. E Toshio, só para quem chegou agora, ou para quem nos vai assistir depois, entender, né? Esse projeto nosso, Os Inquebráveis, é um projeto de contínua reflexão, né? É para a gente assistir a história de outros, começar a entender como aconteceu com o outro e entrar num processo de refletir. Nos gera inspiração, nos gera caminhos para quem não está enxergando caminhos, mas nos traz aí reflexões. As reflexões que a gente faz da semana aqui, que a gente publica aqui no nosso canal, que a gente faz um carrossel de frases, é para levar a gente à reflexão. O vídeo que a gente faz, eu e você, toda semana, sobre essa reflexão, é para nos aprofundar um pouco mais nessa reflexão. Essa live é para fazer a gente refletir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. É um exercício para nós que estamos aqui falando sobre isso, para pensar no que a gente já passou, na culpa que a gente já sentiu, em quem a gente já culpou, e também é para a gente analisar como isso pode ser alterado na nossa mente, no nosso comportamento, quais são as crenças que nos levam a agir dessa forma, o que está lá no nosso subconsciente, como é que faz a gente se comportar assim. Porque a gente precisa descobrir caminhos para alterar isso, para virar a chave, né? Para ter uma vida cada vez mais plena, para ter uma vida cada vez melhor, para ter uma vida cada vez mais em paz, com tranquilidade, de você parar e falar assim, poxa, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, eu consigo ter paz, eu consigo respirar, eu consigo entender que está tudo bem. Tá tudo bem e tudo vai ficar bem. Vamos caminhar mais um pouco. Existem desafios, todos passam. Como é que a gente vai passar por isso agora? Acho que isso é muito importante, porque o nosso projeto todo, a gente só fala nisso, né, Toshio? Exatamente, né? Eu acho que a gente... porque você
né? Isso até teve até uma certa polêmica com alguém que tinha feito uma live esses dias, e ela falando, né, que a pessoa, o convidado, ele disse da importância da pessoa se cuidar muito bem, dela ser o centro, e muita gente, não, como assim, os meus filhos, os meus pais, o meu querido, minha família, não sei o quê, né, e sem entrar em polêmica, né, Paulo, mas, isso daqui, cada um tem o seu, não é dedo não, tá? Porque o Lula não tem, por exemplo. Mas assim, a sua digital, né? A sua digital, cada uma tem a sua. Então você é responsável por isso, que o nariz, seu próprio nariz, né? Então, na verdade, realmente nós somos o centro, no sentido de que você é o centro da sua vida. Pode ser que o seu papel seja ser o centro de uma família, né? A responsabilidade de manter a família pela questão não só financeira, mas assim, a questão de união, mas independente disso, a sua vida é a sua, né? Você tem uma alma, você tem um cérebro, você tem uma mente, e quanto melhor você se estrutura ao redor seu, melhor tudo fica. Então não tem como, de novo, né, só para a gente estar finalizando, não tem como, mas eu preciso, mas a culpa é de fulano, sabe? Existe uma responsabilidade que uma vez que uma parte começa a se estabilizar, a tendência é que no seu entorno as coisas se estabilizem, né? Então, isso é chamar a responsabilidade para si, né? E outra, existe uma coisa que eu acredito já de muito tempo, que eu aprendi quando era jovenzinho, Paulo. Aprendi com ministra, uma pessoa muito sábia, uma ministra até da igreja. Ela falava assim, olha, quando você percebe um problema em algum lugar, é como se você tivesse uma certa responsabilidade para poder resolver aquilo. Porque se de uma certa maneira a sua visão está mais clara, então é você quem está mais próximo para tentar achar uma solução. As pessoas que não estão enxergando o problema, elas não estão enxergando o problema, né? Então, e nisso parte aquela questão da liderança, né? Mas como que eu vou agir? Como que eu vou motivar? Como que eu vou transformar? Como que eu falo isso quando ninguém está acreditando nisso, né? Então, isso são as características do líder que consegue ter o poder de persuasão, de união, de trazer as pessoas para um sonho, que é tema no futuramente de uma live própria, né? Mas assim, a responsabilidade também é sua, a culpa é sua, mas olha só, né? A gente pensa, né? A culpa, vamos só finalizar aqui, sem colocar, de novo, como a gente começou, né, Paulo? Sem colocar tanto peso negativo da culpa, né? É que nem quando você vê lá, tem a criança, tem o cachorro e tem o sorvete caído no chão. De quem que é a culpa? É da criança que está falando que não é, do cachorro falando que não é. Entende? Tem coisas que são tão simples que você dá risada, e porque a gente não dá risada, às vezes, das bobagens que a gente já fez, é claro que tem níveis, mas tem coisas que a gente tem que relevar, tem que aprender, tem que dar risada de si mesmo. Pô, fui besta, padre. E aprende, vamos mais leve, né? Vamos mais leves, aprendendo e indo para frente. A partir do momento que a gente transforma as coisas mais positivas, né? Naturalmente, a gente aprende a sorrir. Eu não estou nem com vontade de sorrir, mas se eu esforço a sorrir, se eu ouço alguma coisa mais alegre, eu mudo minha emoção, né? E fica mais fácil de conduzir essa trajetória. Então, o Júnior tinha falado assim, se autopresentear é legal, é isso aí mesmo, né, Júnior? Então, a gente precisa se autopresentear, porque se a culpa é da gente e não é dos outros, então quando a gente acerta e quando a gente percebe que errou, né, e a gente já teve um despertar, então parabéns pra gente. E a gente tem que aprender a dar um abraço para nós no mínimo uma vez por dia, porque para achar culpa nas coisas a gente acha 10 vezes. Então se você acha 10 vezes, tente pensar em 10 vezes que você possa dar-se o abraço, né? Porque você gostando de você mesmo, você trazendo o melhor de você, você consegue também achar as melhores soluções. Lucélia, boa noite, Lucélia. Toshio, acho que 2 frases que eu carrego para minha vida em relação a isso é que eu sou o único responsável pelo que acontece comigo e eu não devo transferir o que é minha responsabilidade para outros. Lembrando que escolha e não escolha, que é omissão, é minha responsabilidade. Então, eu sou o único responsável do que acontece comigo. Eu tomei decisões na minha vida, uma atrás da outra, estou tomando decisões, e eu não posso transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Essas são as coisas que mais são importantes para eu entender que se eu for responsável, se eu tiver a capacidade de dar resposta,
eu não terei o sentimento de culpa. Acho que esse é um ponto-chave importante. Se eu tiver a capacidade de responder à vida, ser responsável diante da vida, quanto mais eu tiver essa capacidade, mais eu desenvolver essa capacidade, menos o sentimento de culpa eu vou ter. Então esse é um aspecto muito importante, porque a culpa só existe, aquela que a gente carrega como sentimento, não culpar o outro, se eu não responder diante da vida. Para eu responder diante da vida, eu desenvolvo essa habilidade de responder diante da vida. E veja, o que você falou, do exemplo que você deu, da empatia diante de uma situação, você capta, você tem a percepção, você consegue ser empático, isso traz para você essa capacidade de responder. Então, a empatia que você tem é a sua capacidade, a sua habilidade de responder diante do que o universo está colocando para você. Se você não responde, provavelmente você vai embora, você não agiu diante de algo que ficou muito claro, que exigia de você uma resposta, e você tem o sentimento de culpa. Então isso é bastante importante, porque nós temos responsabilidade também diante de gerar esse sentimento ruim para a gente. Sim. Nós somos responsáveis, nós geramos. Né? A culpa é gerada pela nossa escolha errada ou omissão. E o sentimento que a gente tem na nossa mente sobre escolher errado, né? Porque escolher errado todo mundo pode escolher. Tem gente que escolhe o time errado, por exemplo. Se todo mundo fosse flamenguista, estaria escolhendo o time certo, mas é a diversidade, né, que faz a vida, então tá bom. A Genilze está colocando, nossa, Toshio, como eu me cobro, está me ajudando muito essa live. Isso aí, Júnior, segura ela, se ela estivesse dando tapa nela mesmo, segura, dá um abraço, hein? Isso. Ó, você que está vendo essa caneca aqui, ó, gostou dessa caneca? Essa é a caneca dos Inquebráveis. Não tem disponível nas lojas para comprar, não tem disponível em nenhum lugar. Quem é convidado para as nossas lives, os Inquebráveis, recebem uma caneca dessa de presente nosso. Mas quem sabe, Toshio, em breve a gente pode disponibilizar, quem quiser, né, adquirir uma caneca dessa, ajudar o nosso projeto. Quem sabe, talvez no futuro a gente possa ter, né? Porque tá escrito os Inquebráveis pra gente lembrar, né? É o que eu costumo falar, né, Paulo? Vai ter sempre um engraçadinho que vai falar, tá bom, vou pegar essa caneca de cerâmica e jogar no chão pra ver se não quebra mesmo. Quebra. Mas por isso mesmo que, ó, eu tava assistindo a novela, né? A reprise da novela, e da novela das 9. E ontem a Bibi, né? A Bibi perigosa, ela fala assim, ó, eu envergo, mas não quebro. Eu achei muito massa essa frase, né? Porque é isso, os Inquebráveis é essa. Significa que a gente pode sim se envergar, mas a gente não quebra. E no caso disso aqui, realmente, a cerâmica, ela é frágil. Eu posso derrubar e quebrar. Isso nos faz lembrar que a nossa mente, o nosso espírito e corpo, ele também a gente precisa cuidar. Porque se a gente deixa, ele se despedaça. E às vezes fica difícil você conseguir, né, reconstruir. Então, antes que isso aconteça, se você já está numa situação... se você está numa situação boa, acompanhe aqui os Inquebráveis, aprenda muito mais e venha fazer parte desse movimento para poder ajudar muito mais pessoas a se tornarem inquebráveis. Se você está no momento frágil, de fragilidade, então acompanhe os Inquebráveis, que é para você poder estar dentro de um movimento de pessoas que estão pensando, que estão querendo dar a mão para que você possa crescer, né, para que você possa ficar mais forte. Nós não somos detentores da sabedoria, né, Paulo? Por isso que nós apenas somos uns canais, somos pessoas que estamos desenvolvendo nossa missão de ajudar pessoas a superarem problemas, porque a gente cresceu, superamos muitos e continuamos superando graças ao fato de termos muitas pessoas boas do lado, né? Então é essa experiência que a gente quer compartilhar. E não se esqueça, se você está só ouvindo aqui, se você curta, compartilhe, tá? Se inscreva nos nossos canais, também no nosso YouTube, tá? Então, faça esse grande favor. Esse é o único... Todos os links, né, Toshio?
Oh, exatamente. Participa do nosso grupo silencioso do WhatsApp para receber os alertas também. É só ir no nosso perfil aqui no Instagram, tem todos os links para você conhecer, para você participar, para você saber como funciona, para você colaborar, para você indicar pessoas que têm histórias incríveis para a gente entrevistar aqui, para você aí fazer uma maratona no final de semana de todas as lives que a gente fez com esse pessoal que tem histórias inspiradoras. Inspiradoras, todas dignas de fantástico, todas dignas, dos melhores cartazes, porque realmente são pessoas tão simples e tão fantásticas. E a vida é assim, simples e fantástica mesmo, Paulo. A gente tem que saber, né, tirar essa simplicidade, essa fantasia delas. É isso aí. E vamos ficar por aqui, Toshio? Vamos ficando por aqui para deixar um gostinho de quero mais. Lembrando que na sexta-feira nós vamos ter uma live às 7h30 da manhã. Por que 7h30 da manhã, Toshio? Justamente porque se você quer ser o inquebrável, primeiramente, você tem que romper um pouco algumas das suas barreiras, né? Você tem que estar lá logo de manhã, na plena sexta-feira, sabe? Se bebeu muito na noite passada, não importa. Você acorda cedinho e vamos lá com toda a energia, né? Mas tem, claro, o conteúdo fica disponível toda hora. A gente vai falar sobre o livro O que Realmente Importa, do Anderson Cavalcante. Um livro fantástico, assim, incrível, e ele mostra muito sobre essa questão. Não sei se você já parou para pensar, Paulo, o que realmente importa na vida. Será que as pessoas ficam se questionando, né? E também, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, a gente sempre vai ter uma live aqui também, né, para poder debater. E participem, viu? Vocês estão escrevendo aí, legal. Muito obrigado aí também, Fabiano. Vocês estão participando, sabe? Divulguem, comentem, tragam mais pessoas e escrevam. É isso aí. Ficamos por aqui. Até mais. Ficamos por aqui. Até mais. Isso aí. Um brinde, Toshio. Valeu, Paulão. Até mais. Tchau, gente. Grande beijo no coração. Tchau.